Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Rosa e você está aqui na varanda da Kit. Informação de qualidade tem história. E o episódio de hoje é com a empresária Cíntia Vidal. Cíntia é responsável por um dos grupos empresariais mais fortes e longevos de Cachoeiras de Macacu, capital ecológica do estado do Rio de Janeiro. O supermercado Vidal está na família cachoeirense há mais de 50 anos, empregando centenas de pessoas, enfim, está imerso na vida dos cidadãos dessa cidade. Você precisa conhecer essa história, porque conhecendo a história do Grupo Vidal, você também vai conhecer muito de Cachoeiras de Macacu, sua cultura ferroviária, enfim, suas serras, suas cachoeiras, seu povo, sua gente. Um grande abraço, você é nosso convidado. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do videocast Na Varanda da Kit. Informação de qualidade tem história. Hoje nós estamos recebendo a empresária Cíntia Vidal, com muito prazer, aqui em Cachoeiras de Macacu, capital ecológica do estado. E esse videocast é um espaço seu, um espaço de informação, enfim, de aprofundamento de ideias, de compartilhamento, sobretudo, de experiências de vida, de brasileiros e brasileiras que fazem o melhor para o seu local, enfim, que fazem o melhor para a vida das pessoas. O Grupo Vidal emprega, enfim, centenas de famílias em Cachoeiras de Macacu há mais de meio século. Nós estamos falando de um grupo diversificado, que mudou muito ao longo dos seus anos, e ninguém melhor do que a Cíntia Vidal ao nosso lado para compartilhar com vocês essa experiência. Eu estou especialmente emocionado hoje, que fazem 11 anos em que Cachoeiras de Macacu tornou-se o município que escolhi para ficar com a minha família, que escolhi para retornar, sempre de viagens, de trabalho, enfim, sempre volto para cá. E falaremos ainda sobre essa cidade por meio da voz da Cíntia, com muito amor que esse município merece. Cíntia, obrigado pelo seu tempo. Que isso? Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Eu queria te perguntar, de primeira, qual é a relação da sua empresa, do seu mercado, como você preferir chamar, com a história de Cachoeiras de Macacu? É muito gostoso falar disso, sabe? Porque a gente une vários amores junto, né? O amor de família, o amor pelo que eu faço, o amor pela cidade. Então, assim, são várias histórias numa história só, né? Interessante como entrelaça a história da cidade, né, do crescimento da cidade, com a história da família e com a história do comércio, né? E meu pai, né, é de uma família que já tinha veia de comércio, né? Tanto a minha avó, Senira, quanto o meu avô, o José Vidal de Oliveira, o José Vidal pai, porque meu pai também é José Vidal, né? Eles dois tinham essa veia de comércio, então é muito interessante falar sobre isso. Eu vou contar um pouquinho da história lá do início, né? Legal, gente. Vovô Zeca, a família dele morava em São José da Boa Morte. Só que por conta da febre, né, que espantou, né, o pessoal lá daquela localidade, sim. Inclusive hoje tem lá a ruína, né, da igreja. Eu vim descobrir, conversando com um primo, que o documento, as escrituras, o documento da igreja ficou na mão de um parente nosso, não sei se um irmão do meu avô ou o pai do meu avô, para você ver como que é a ligação da família Vidal. Incrível. Com a história local. Incrível. Então, eles vieram de São José da Boa Morte e foram para o Guapiaçu. Uhum. E lá a minha avó já tinha... Então, o pai dela tinha um comércio ali, que hoje, inclusive, tem até hoje. Se a gente for lá no Guapiaçu, tá lá preservado o comércio. E é interessante, me desculpa te interromper, que hoje, pessoal, as ruínas de São José da Boa Morte são um ponto turístico, não só de Cachoeiras de Macacu, não é, mas da região
serrana fluminense, da região metropolitana 12, compõe a Serra Verde Imperial, uma região turística. Hoje é um episódio muito regional, mas você que está nos assistindo e que é de outro país, de outro estado, conheçam Cachoeiras de Macacu, conheçam com responsabilidade e conheçam também esse mercado que tem produtos de altíssimo nível. A Cíntia vai falar disso daqui a pouco, mas vamos lá, Cíntia, você estava falando. E aí é muito interessante. Aí meu avô, ele fazia comércio com tropa de burro, né? Ele plantava feijão, plantava as culturas aqui, né, do local e levava na tropa de burro para Teresópolis. Não tinha estrada, sim, era tudo caminho de burro, né? Sim. E a ferrovia, né? Eu vejo que o Vidal, da loja 49, tem uma lembrança da ferrovia, umas imagens do trem, não é isso? Sim, tem também uma história muito profunda ali, né, naquela loja ali, em relação à ferrovia. Mas aí, meu avô conheceu a minha avó, né, e o pai da minha avó já tinha falecido e tinha deixado o comércio, e a minha bisavó estava com um monte de filho e, inclusive, tinha que tocar o comércio, então estava difícil para ela. Sim. Nessa época que a minha bisavó ficou viúva e tocando o comércio, as coisas ficaram muito difíceis. Inclusive a minha avó, ela trabalhava de empregada doméstica na casa de um médico e de uma família, né, renomada lá em Santa Teresa. E, inclusive, centro do Rio, gente. No centro do Rio, inclusive o Rio era capital na época, né? Uhum. E ela me contou que ela, para trazer dinheiro para a mãe dela, né, minha bisavó, ela tinha que andar. Ela pegava o bondinho, aí depois ela pegava a barca, pegava o trem, vinha até Japuíba, e de Japuíba ela pegava um cavalo emprestado para chegar até o Guapiaçu, para entregar o dinheiro para ajudar a minha bisa, e depois tinha que fazer o trajeto todo de volta. Eu nunca mais reclamei quando eu fui ao Rio e voltei, porque esse trajeto é raiz, né? Gente, muito bacana. Aí meu avô acabou se casando com a minha avó e ele comprou essa vendinha da minha bisavó. E aí começa a história, né, da família. Meu avô plantando, vendo mais essa questão de plantação, de agropecuária. Legal. E minha avó à frente do comércio. Minha avó era mulher de pegar um saco de 50 quilos grávida de 8 meses. Meu né? Deus, gente. E ela tinha essas histórias assim com muito orgulho. E aí... São famílias que construíram outras famílias, né? E fundaram as bases do município também, né? E interessante que eu fui conversar com Vinícius Maia, historiador, sim. Meu amigo, muito bacana. Toda vez que a gente para conversar, é uma aula de história, né? É verdade, Vinícius, inclusive, trabalhamos juntos no Atlas Macacu, que eu vou falar no final, que é um livro, né? Tá ali, e é um historiador muito competente. Aí ele falou que a Fazenda do Carmo, ela tinha assim, uma importância muito relevante, né? Era da Ordem dos Carmelitas, isso eu descobri com ele. E aí eu falei, gente, faz todo sentido, Fazenda do Carmo, da Ordem dos Carmelitas, né? E teve, assim, em algum momento, houve um enfraquecimento, né, dessas ordens, né, de padres, e as fazendas foram sendo loteadas, né? Creio eu que começou a povoar em relação a isso, né? É possível, é provável. Interessante que na época do meu bisavô, que ele também tinha essa veia de comércio, né? O comércio era feito muito pelo rio, né? Pelos afluentes, inclusive... Pelo rio Macacu. Pelo rio Guapiaçu. Iguapiaçu. Aí o meu pai, a gente conversando sobre isso, ele falou que existiam balsas que faziam esse translado, né? E eram tocadas por homens, não tinha motor. E as balsas subiam rio acima carregadas,
e os homens manualmente, artesanalmente, né? Tocando, provavelmente escravos, depois remanescentes de escravos. Sim. E meu pai... Lavradores, não é? Exatamente. E imagina quanto que foi, né, difícil, né, naquela época até a gente chegar nos dias de hoje, né? E hoje o pessoal fala, hoje está tudo mais difícil. Em termos, Em né? termos, claro. Aí, tá vendo, né, pessoal? Curte, comenta, compartilha, se inscreva. Informação de qualidade tem história. Olha quanto que a Cíntia Vidal está trazendo pra gente de coisas que resvalam, que se entrelaçam na história de Cachoeiras de Macacu. É tudo muito artesanal. Aqui também a gente, papel, escrita, eu sou professor, Ellison Rodrigues, professor. É tudo muito artesanal para você. Pode falar, por favor. E interessante, né, o quanto... Deixa eu fazer outra pergunta. O quanto tem de suor, o quanto tem de dedicação, né? E gente, é bom lembrar que eu estou aqui representando uma família, né? Que tem sua história, meus tios, meu pai, claro, né? Meus avós. E é muito importante eu estar dando essa contribuição aqui, porque sim, de história relevante. Pública, né? E o que a que você atribui, Cíntia, essa longevidade, né? Quase que inquebrantável do Grupo Vidal, assim, tipo... Tem lá a loja do Boa Vista, por exemplo, tem a do Centro, tem a do Campo do Prado. Explica um pouco pra gente, assim, isso é tudo da família de vocês ou uma parte é uma franquia? Como que é isso, assim? Na verdade, a vida é feita de ciclos. Perfeito. Então, eu acho que quando se termina um ciclo, é hora de começar outro, né? E depois que meus avós se instalaram lá, quanto mais filhos se tinha naquela época, mais mão de obra de graça tinha, né? Então, só que aí os filhos vão crescendo e meu pai e meu tio Ademir resolveram prosperar, né? E decidiram sair de lá, do Guapiaçu, e montar um comércio aqui. Compreendo. Né? E eles começaram numa mercearia, que também o prédio existe até hoje, ali perto do Zumira, né? Ali na Goiabal, ali no Goiabal. Sim. E assim, eles foram muito bem recebidos pelas famílias cachoeirenses. Na frente tinha a família de Seu Teixeira, tinha Seu Batista também, legal, que era da ferrovia, né? Sim. Então, eles tiveram uma conexão, uma receptividade muito grande com os moradores locais. E aí começaram a prosperar, e aí depois entraram outros irmãos também na sociedade. No empreendimento. Então hoje é uma empresa limitada ou SA? Não, limitada. É uma empresa limitada. Nós somos pequenos comerciantes. Legal. Né? E, na verdade, hoje o que aconteceu? Em um momento tiveram algumas... distinção de pensamento, claro, e essa sociedade do meu pai e do meu tio dissolveu, mas todos continuam na veia de comércio, né? Sim. E faz parte aí da nossa história, claro, né? Não, com certeza. Mas as lojas são independentes, mas têm em si a mesma essência, né? O mesmo carinho. Legal. E eu acho que é sobre isso. Com certeza, carinho. Sobre carinho. Inclusive, a loja do Centro, né, que ficou com meu pai, ela hoje é tocada por mim e minha irmã, Sinara, que é a minha outra metade. Né? Porque... Inclusive, Sinara, muito obrigado. A Sinara também, antes do Jefferson Alves, que é um querido, está aqui ao lado, Sinara articulou também junto esse encontro. A Sinara, assim, é engraçado que a gente se completa, né? A gente tem personalidades diferentes, né? Então a gente se completa demais. Parabéns, gente, tão raro, né? Às vezes, a gente sabe, né? Às vezes, né, relação de irmãos não é fácil. A Bíblia até traz isso, né? Então, parabéns por essa sinergia, porque eu acho que a sinergia familiar traz também a sinergia entre as equipes, né? No RH. Isso. Não é? E você tem a ideia, assim, para mensurar para nós, assim, a quantidade de famílias empregadas em Cachoeiras de Macacu nesses 54 anos? Ou nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos?
Olha, lá na loja a gente tem 44 funcionários, mas Diretos, fora os terceirizados, serviços. diretos. Aí tem, né? Engraçado que assim, envolve o comércio, envolve uma complexidade tão grande. Enquanto eu estava pensando nisso, enquanto a gente está dormindo, aquele sono gostoso, tem gente de madrugada colhendo uma hortaliça para trazer para gente, né? Claro. Tem caminhoneiros rodando o país para trazer mercadoria até aqui, né? Claro. Então é muito complexo, né? E é muito gostoso ao mesmo tempo, né? Porque eu gosto muito de gente. Então, ter a conexão, a coisa que mais me dá prazer é fazer a diferença na vida de alguém. Bacana. E eu acho que você abrir uma porta de emprego é você dar a oportunidade de dar dignidade a alguém. Sem dúvida. Então, quando eu pego um jovem que nunca trabalhou e eu consigo, né, treiná-lo, né? A postura profissional, tudo. E é muito bacana, porque aí a gente vai passando o tempo e hoje a gente encontra pais de família, gente que saiu, passou por ali, foi Legal. o primeiro emprego e prosperou e hoje de repente está na Marinha ou está em outras empresas e lembra assim, Cíntia, foi tão bom, se eu não tivesse estado lá e passado por aquilo, talvez eu não suportaria quando eu chegasse lá na Marinha. É uma escola, né? Uma primeira escola. O Vidal acaba sendo esse farol, assim, para inclusive outros empresários, né, Cíntia? Que tem mercados menores e que eu acho que olham para vocês como uma referência, assim. Sim. 54 anos não são 54 dias, né? É verdade. Inclusive tem muitas histórias de outros comerciantes também que fazem parte, né? Mas olha, muita gente em Cachoeiras tem uma conexão de família, já passou pelo Vidal, já teve um parente que já trabalhou no Vidal, e é muito bacana isso, porque até hoje eu ainda vou descobrindo, às vezes conversando, e pessoas que passaram por lá. Ou Eu tenho uma amiga minha que é sua fã, assim, convicta, que é a Celeida Rocha, lá do Grucom, da Cidade Alta. Né? Barato. Então ela só vai lá no Vidal do Centro. É verdade, ela me falou isso. Só vai lá. Gente, e é impressionante como que a gente não tem ideia a memória afetiva, né, das pessoas com o comércio. Esses dias eu estava lá na igreja e uma menininha, ela devia ter o quê? Uns 12 anos ou menos. E ela falou assim, tia, você é do Vidal, não é? Eu falei, sim, sou, meu amor. Aí ela falou assim, você sabia que quando vocês faziam aniversário e colocava aquele trenzinho para passear, meu avô, ele fazia a compra só para ganhar o ticket e andar com a gente de trem. Então ela lembrou, fez a conexão, né, do vozinho dela, que já tinha até falecido, com essa memória afetiva do trenzinho, do aniversário. Que legal. Então a gente não tem ideia como que a gente entra na casa das pessoas, na vida da família das pessoas. E isso é muito sério, gente. Isso é muito legal. E perpassa gerações, né? Sim. Tem Vidal em Japuíba também, tem. Não é? Não é isso, Ellison? Tem lá também, né? Então, hoje o Vidal de Japuíba e o daqui do Campo do Prado são tocados pelo meu primo Gustavo, que é filho do tio Almir, né? Entendi. E também faz um trabalho muito bacana. Gustavo é jovem, né? Tá com toda a energia, todo o gás. Aí, sério? Estudou com o Ellison Rodrigues. De infância até... Que legal. Que legal. E assim... Vê que tá entrelaçado na história da cidade mesmo. Né? É verdade. Mercado. E o Gustavo, desde pequenininho, ele ia pro Ceasa de madrugada com meu tio, né? Já nasceu... Tem prazer em fazer, né? Exatamente. Isso é raro, isso é muito bom. E, assim, mitos e verdades, Cíntia. Por exemplo, produtos vencidos e a vencer. Isso realmente é jogado fora, é doado? Porque a gente ouve tanta coisa na rua, né? Não do Vidal, mas do mercado em si, né? Do empreendimento comercial, mercado. Seja mercado, sei lá, do João das Couves ou qualquer outro. Isso é uma prática que vocês, sei lá, têm alguma política de reaproveitamento ou destinam para, não sei,
alguma instituição, ou isso tem que ser jogado fora por política pública sanitária mesmo? Então, hoje, né, a gente já evoluiu tanto que já Sim. não cabe mais a gente trabalhar de forma amadora. Perfeito. Então, hoje já tem aplicativo, os funcionários têm aplicativo no celular para colocar os produtos com a data de validade e eles recebem uma sinalização quando o produto está próximo a vencer. Então, tudo digital, né, gente? Isso é demais. Então hoje tem muito recurso para a gente evitar esse tipo de coisa. Essas sabe? avarias, né? Esse desperdício, né? Hoje, na pandemia a gente viu o quanto isso é necessário, né? Isso aí. Hoje é praticamente zero o desperdício. Inclusive, aquilo que realmente não tem como a gente escapar, que realmente ou passa da validade ou não vendeu por coisa... Faz parte, né? Por exemplo, o hortifruti é um problema porque a gente está conversando aqui, o caqui, né? A batata... Então, a maior parte hoje de avaria é no hortifruti. E a gente tem recurso para... Tinha um período que um pessoal da Igreja Católica tem uma fazenda e eles pegavam tudo para fazer compostagem. Eu acho que eu sei qual é o projeto, é um projeto incrível, né? Aqui na cidade, né? Aqui na cidade. Então eles levavam tudo, até ovo podre. Aí eu falei, gente, vocês vão levar ovo podre? Vamos levar ovo podre. Misericórdia, eles conseguiam... E eles falaram, dá destino. Chega lá, faz compostagem. Incrível. E eles fazem um trabalho maravilhoso. Sim. Então isso, hoje em dia, está muito evoluído. Já não cabe mais amadorismo nesse sentido. Assim como a logística também, né? Eu estou insistindo na pandemia para pegar um gancho, na verdade, com relação ao que nós vivemos, né, aqui no município. Aí você fica muito à vontade para falar ou não, né? Eu me recordo que, especialmente entre os anos de 2017 a 2020, e aí a pandemia agravou isso, nós íamos almoçar num self-service no centro, enfim, na cidade aqui, e as pessoas, enquanto comíamos, né, faziam filas, né? Pessoas que você via que estavam em situação de rua ou que, de algum modo, viveram algum tipo de problema social assim grave e tiveram que sair das suas casas e viver de favor, né? Foi muito pesado aquilo, né? Hoje a gente já não vê mais, assim, graças a Deus, a gente consegue circular meio-dia em Cachoeiras e não vê mais aquelas filas de pessoas. Eu me recordo, inclusive, que a Cíntia, que o Vidal, né, na verdade, fez uma campanha de arrecadação de cestas básicas para famílias de baixo poder aquisitivo e para aposentados. Me corrija se eu estiver errado. Foi a Priscila, né? No Campo do Prado ali, né? Foi a Priscila, minha prima. E aquilo, eu ficava assim, gente, que loucura. Até por questões políticas internas, né? Os aposentados precisaram daquele apoio, assim, né? E veja como o mercado também é um lugar, principalmente no nosso município, de ponto de encontro social, de fortalecimento de vínculos, algo que você estava falando, semelhante sobre a criança e tudo. Por exemplo, uma campanha contra o abuso sexual infantil e juvenil. Provavelmente o Conselho Tutelar a procure para aficcionar seus cartazes no mercado, né? O mercado, como não há shopping, não há uma galeria, o mercado passa a ser um forte ponto de encontro social para outras pautas também. Como você vê isso? Então, é muito importante porque tudo acontece ali, né, no centro, né? Sim. E já teve situações de a gente abordar a criança que estava furtando e eu ter que acionar o Conselho Tutelar. Eu imagino o que vocês não veem ali. Porque é uma situação delicada, mas eu não posso deixar e depois falar assim, eu podia ter feito alguma coisa, né, e não fiz, né? Mas é bacana, né? Mas a gente está conectado com a cidade, não adianta fugir disso. Perfeito. Né? A gente não adianta tapar e fingir que não está vendo. E eu acho que isso não é nem só o comércio, não. Eu acho que todo mundo deveria, ao invés de reclamar,
né? Saber o que pode fazer para ajudar. Tem gente, tem esse buraco na minha calçada, o prefeito não vê isso. Gente, mas às vezes é só a disponibilidade de pegar um pouquinho de barro ou de areia ou fazer um cimentado para evitar que alguém caia. Se cada um tratar do seu pedacinho, né? No final das contas a cidade vai ficar bonita, linda, né? A gente tem que parar com essa mania de ficar querendo depender ou culpar alguém, né? Pelas coisas, né? E eu acho que é muito isso, é você trazer para si a responsabilidade, né? Uma coisa que me incomoda muito é quando as pessoas falam mal de cachoeiras, falam mal do lugar onde moram. Eu também acho isso assim horrível. E elas não sabem que aquilo acaba atraindo algo ruim, porque quando você reclama, é como se você não... É uma ingratidão, né? E eu olho como é que podem reclamar de uma cidade que ela tem... É quente no verão? Mas tem água com abundância. Sim. Né? Você pode se refrescar, não tem falta de sombra, de água. Em qualquer ângulo tem um verde, né? Exatamente. Em qualquer ângulo, né? No inverno faz dias lindos, maravilhosos. Verdade. Você pode plantar o ano inteiro, porque tem sol e chuva. As duas principais fontes, né, para você plantar. De crescimento. Então, assim, como pode reclamar de uma cidade tão linda e tão maravilhosa? Então, realmente, gente, quando a gente descobrir que agradecer, né, vai trazer muito mais prosperidade, né? E ter gratidão. Deus se agrada disso, né? E aí as pessoas vão começar a entender que é desse jeito. E assim, fechando um pouco essa parte da pandemia, primeiro, parabenizá-los pela gestão empresarial, né? Por terem sobrevivido, né, à pandemia. Não foi fácil, a gente viu até bancos pedindo empréstimo ao governo federal, né? Foi um momento difícil. E como que o mercado, né, a comida ganhou um protagonismo naquele momento, né? Ali até 2021, assim, né? Até hoje, né? Mas enfim, a comida virou um artigo de luxo, né? Então, mudando um pouco a pauta, qual a relevância para você de uma associação comercial forte? Qual o papel da ASECAM, por exemplo, ou enfim, de outros organismos de reunião comercial? Com quem você troca figurinhas? Como é que você troca figurinha com outros mercados ou não? Com mercados de fora? Como é que é isso? Então, a gente deveria até utilizar mais da nossa força, mas eu tenho um bom acesso à Acerj, inclusive o Fábio Queiroz, que é o presidente da Acerj, é uma pessoa muito acessível. O que é Acerj? Fala pra gente. A Acerj é a Associação de Supermercadistas do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, inclusive, o Fábio Queiroz, que é o dono da Rede Mundial, ele também é presidente da Associação da América Latina, se não me engano. Porque o Fábio, ele tem esse papel muito articulador e ele é muito solto, né? Muito que legal. Bacana. Se eu quiser, eu posso ter acesso a ele agora, né? Porque ele é muito acessível. Coisa rara, gente. Eu estava falando com o Ellison no backstage. Humildade e acessibilidade. Você dá uma aula sobre isso também, né? A humildade está aqui no nosso sofá, na varanda da Kit. Mas fala. E aqui a associação comercial também tem um papel muito importante, porque às vezes tem questões que, se eu for falar com o prefeito sobre uma demanda, né, eu sozinha é uma coisa, agora eu junto com uma classe, então a gente tem um peso, né, maior. Então é muito importante, inclusive o Carlos Trujillo, né, que é o presidente da ASECAM aqui em Cachoeira de Macacu, tem um papel fundamental. Ele está há anos à frente da presidência. Sim. E teve um papel muito relevante aí para ajustar, né, a classe. Articular, né? Articular.
Gerar mais força, né? Quando vocês estão juntos, são mais fortes. Isso. Né? Então, o papel do Vidal, né, na história da cidade se conecta, inclusive, quando eles vieram para Cachoeiras, meu pai, José Vidal e Ademir, tiveram uma conexão muito grande com o pessoal da ferrovia. E, sim, inclusive, né, as famílias dos ferroviários, praticamente todas faziam compra ali no Vidal, depois que terminou com a ferrovia, que teve com a... terminaram com a escola, terminaram, né, com a ferrovia, e os ex-ferroviários tinham uma conexão muito legal. Tia Ademir, por exemplo, pegava os ex-ferroviários, os aposentados, e levava para a churrascaria lá no Rio, e era aquela farra, né? E era muito legal. Tem muitas lembranças, muitas recordações e muita conexão, né, com as famílias dos ex-ferroviários. Inclusive, quando a gente fez a última reforma agora na loja do centro, a gente quis resgatar essa conexão com foto e com, assim, um astral remetendo essa lembrança da ferrovia. A gente vê claramente a memória afetiva, né, ligada ao Vidal. Muito forte. Falando de memória afetiva, como as novas mídias entraram para a Cíntia Vidal, assim, entraram na vida da Cíntia Vidal? Eu vejo lá que é um sucesso. Instagram, Facebook, como foi essa adaptação às novas mídias? Ai, gente, a gente é meio que empurrado, né? Levado, né, a mudar e a se lançar. E é uma coisa que, como se conecta com gente, eu gosto muito de gente, me dá prazer, né? E interessante que tem gente que fala, quanto mais eu lido com gente, mais eu gosto de animal. Eu falei, gente, eu gosto dos bichinhos, gosto de gente, mas os dois tem o mesmo princípio. Você tem que, algumas pessoas e alguns animaizinhos, você tem que ter cautela. Então, olha, não tem aquele peixe que descobriram agora no Recife, que veio parar, mas ele tem uma toxina que mata, não sei o quê. Então, é um bichinho que é muito lindo, muito bonito, mas a gente tem que ter o quê? Distância. E assim, distância de segurança. E assim são algumas pessoas, mas não é a maioria, assim como também não é a maioria dos bichinhos, né? Muito então, bom. Eu gosto muito de gente, muito mesmo. Cada pessoa é um universo. É verdade, Cíntia. Cada pessoa é um universo. E hoje, você tem preferido o Instagram, Facebook ou o carro de som, o encarte de folheto ainda tem a sua força? Não, encarte de folheto já acabou. Já acabou? E carro de som ainda tem, mas muito menos. Hoje o mundo é digital, gente. Foi pro digital mesmo, né? Tem alguma curiosidade, assim, do teu público comprador, né? Que tenha mudado, tipo, comiam mais geleia de mocotó há 20 anos atrás e hoje a sensação do mercado, tem algum mais queridinho do mercado? Sei lá, no verão ou na primavera, tem algum produto alimentício mais querido assim do mercado? Então, gente, algum bolo que o Vidal tenha, alguma coisa da padaria, não sei. Então, comida pronta é o lance. É o lance, porque hoje, se você parar num condomínio, você vai ver a quantidade de moto que chega, né, com delivery. Aquelas lasanhas que você fala, assim? Eu amo. Mas no nosso produto que a gente produz, a gente vende muito lasanha, inclusive você lembrou agora, a gente vende lasanha, torta salgada, lá na lanchonete. Que os seus profissionais do Vidal fazem. Isso. E assim, realmente é um nicho de mercado bem bacana. Uma coisa muito legal que a gente faz e eu tenho orgulho são os processados lá do Super Vidal. Porque a gente montou um local, né, para esterilizar, porque é muito bom, né, a gente comer comida saudável, mas é um saco ter que ficar limpando e bota de molho e tira. Então a gente pegou um problema e trouxemos a solução. Então a gente tem a área de processado. Essa coisa da higiene, né? Isso é tão importante. Então a gente limpa e já traz as bandejinhas com as saladinhas já. Minha esposa sempre pega, tem uma salada de fruta, né? Com um copo, já tudo picado. Ela ama, com leite condensado. Isso. É sucesso. Olha, tem muito, eu não posso até falar aqui, mas tem gente muito bacana
que manda encomendar e quando... Por que não tem? Porque às vezes quando falta um ingrediente, a gente prefere não fazer. E sim. é coisa de fruta que é de época, por exemplo, o morango. Kiwi, né? Então a gente não faz. Aí pergunta, por que não tem? Aí Poxa. a gente dá aquele jeitinho, né? Não tem por causa disso. Mas se quiser a gente dá uma diferenciada. Mas foi realmente um sucesso, é um filão, né? Total. E você quer dar alguma informação de primeira mão pra gente? Ou tem algum sorteio para fazer? Desculpa, algum evento que o mercado vai fazer por agora, nesse segundo semestre, inicialmente? Então, os sorteios são sempre em relação, assim, a um evento. Por exemplo, certo. Nós estamos... o próximo evento agora acho que é o Dia dos Pais, né? Em agosto. Dia dos Pais, sim. Então a gente vai fazer com certeza um sorteio lá no Instagram e geralmente caiu na graça do povo Pix. Porque dinheiro é muito mais flexível de você fazer, gastar, coisa e tal. E não tem ninguém que eu conheça que não queira dinheiro como presente. Então a gente pegou essa fila e os sorteios são sempre pelo Instagram e tem sido um sucesso. Eu acompanho e vejo lá que... Inclusive, fala o arroba, por favor, do Super Vidal. @Supervidal Supermercado. @Supervidal Supermercado. Segue a gente lá, hein? Certo, né? E eu queria fazer um ping-pong pra gente, encaminhando pro final, Cíntia. O que é Cachoeiras de Macacu para Cíntia Vidal? Cachoeiras de Macacu é o meu pedacinho no mundo, né? Eu creio que tem muitos lugares que eu conheci, que ainda, se Deus quiser, eu vou conhecer, mas é muito bom a gente ter um porto seguro, algum lugar que tem raiz, né? E esse lugar é um lugar muito especial, né? É um cantinho que Deus preparou para mim e ele vai estar sempre no meu coração, faz parte de mim. Muito bom. E Deus? O que é Deus para Cíntia Vidal? Deus é a essência de tudo, né? Se eu for falar para você quem é Cíntia, Cíntia é uma filha amada de Deus, né? Cíntia é filha do José e da Jacira. A Cíntia encontrou o grande amor da vida dela, que é o Amilcar. Esse amor gerou frutos que são o Thomas e a Camille. O Thomas já está com 23 anos, a Camille vai fazer 18 essa semana. Legal. Então, Cíntia é mãe, Cíntia é filha, Cíntia é isso aí. A conexão com Deus me faz me conectar com o mundo de uma forma diferente. Muito bom. E quebrando um protocolo, né, algo exclusivo desse espaço, nós pedimos para a nossa ilustre entrevistada que trouxesse 2 objetos, não foi? Um que estivesse latente na vida dela no momento presente e outro que fosse do passado e de algum modo fosse uma referência para ela até hoje. Então ela vai apresentar para você nesse momento. O que você trouxe para a gente, Cíntia? Eu trouxe um álbum de foto, né? Que não sei se vocês perceberam que hoje não tem mais álbum de foto. Ninguém faz mais álbum de foto porque a gente tira no celular, coloca, pois é, né? Tem que fazer, é verdade. E a gente... Ama esse cheiro da foto, né? Antigo, é muito bom. E eu encontrei essa foto da inauguração daquela loja ali do Vidal, né? E eu trouxe esse albinho, né, de foto. Da loja do centro, em frente à rodoviária municipal. Isso. Nem sei se a gente tem como mostrar, porque... Temos. Né, porque tem fotos de pessoas, eu não sei relação... Posso ir passando e mostrando? Pode. Dá licença. Tá velhinho, mas eu trouxe a vida como ela é, tá, gente? Tá. E a conexão São funcionários de lá, né? E essa aí é minha tia, né? Na inauguração da loja de Papucaia. Um momento forte para Cachoeiras de Macacu. Papai Noel. É um acontecimento o Natal, né? No mercado.
E foi assim um movimento na cidade, né? Tem até uma foto da construção da loja. Isso aqui é uma festa lá em Papucaia, né? Da festa É agropecuária. incrível. Esse aqui é a inauguração, dia da inauguração lá do Vidal do Centro. Vocês Olha se como é que a loja permeiam é. assim na história do município. A gente acabou de viver, né, a exposição agropecuária. Você falou da exposição agropecuária. Uhum. Nós retomamos aí. Olha só. Meu tio, essa foto, tio Tingui. Tio Tingui. Iritingui o nome dele. Olha a linguicinha de porco atrás. É, muito delícia. legal. Lava Soft. Nem Era existe outro mais. dinheiro, né? Era outro dinheiro. Então, a gente, na verdade, Essas tem mudanças. tantos ciclos. Teve plano cruzado, plano Collor, URV, Real. Essa aqui é URV. minha avó. Ah, gente, vovó Senira, que saudade. Vovó Senira. Dizem que eu pareço muito com vovó Senira, assim, essa energia. Vovó também tinha essa vontade de falar. Vó é muito especial, né? Ali, vó Cida ali, ó, acima de tudo. É muito bom essa Vó conexão. é outra coisa, é outra conexão mesmo. Grupo Vidal, visitantes, expositores e autoridades. Na exposição agropecuária? Isso. Legal. Essa é a inauguração. Batata e cebola sempre um sucesso, né? Na mesa do brasileiro. Não Ui. tem problema não. Essa aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, na construção do mercado. Essa foto até ficou bacana. Olha só. Não a existia. construção do mercado. Tem ideia do ano? Olha, foi na década de 80, se eu não me engano, 82. Uhum. Antes da nossa Constituição Federal já tinha Vidal. Muito bom. E o objeto do presente? Olha, o objeto do presente é o celular. Inclusive, Olha só, gente. Por quê? Aqui tem a minha Bíblia, que para mim é tudo. Tem as fotos de família, banco, a gente acaba fazendo o tudo banco, por aqui, né? Total. Então hoje é a minha conexão com o mundo, é o celular. Mas o objeto do futuro, que eu não trouxe, mas seria a realidade virtual, né? Um óculos que hoje você coloca aí e você consegue ver em realidade em 3D, em 4D. É verdade. As questões assim estão evoluindo muito rápido, né? Com E não certeza. adianta, a evolução você tem que acompanhar, porque se quem não se adapta acaba saindo fora. Eu vou te ser honesto, como professor, assim, muito me preocupa essa coisa toda da inteligência artificial, né? Eu acho que é bem-vinda. Só tenho a ressalva de que realmente acho que as pessoas têm que caminhar para o bem comum. Usar as tecnologias para o bem comum. Não é? A inteligência artificial, o chat GPT ou o chat GPT, como quiserem, é importante, é necessário, mas veja, se a pessoa não tiver lido um bom livro, não tiver pensamento crítico, ela não fará as perguntas corretas para o aplicativo, né, lá para o boot, para o robô, enfim, como for, eu desculpa se eu estiver falando errado. E veja que o livro, o objeto livro, a coisa artesanal, né, a mão ali escrita, ela vai sempre ser um diferencial. Porque, veja, há relatos de psicopedagogos, né, de crianças e jovens que não conseguem, às vezes, escrever à mão, porque está só na tela, só na tela, só na tela. Então, a tecnologia é muito bem-vinda, sempre, para a medicina, não é? Para os aviões, enfim, para o meio de transporte. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre nesse contrabalanço da tecnologia e também das imersões artesanais. Como a gente aqui está no YouTube, está, enfim, nos celulares, nas câmeras, mas também no diálogo. Esse diálogo, eu não queria conversar com o chat GPT da Cíntia Vidal, eu queria conversar com a Cíntia Vidal, né? Aqui na sua varanda da Kitty.
Inclusive, no último filme do Tom Cruise, a gente fez uns vídeos lá no mercado colocando justamente essa questão, porque o filme justamente traz essa questão. A inteligência artificial substitui o homem, porque era o filme Top Gun, que passou na década de 90. Top Gun. Isso. Aí, você lembra? Eu lembro. Sim. Aí, e justamente agora trouxe essa questão. O homem é substituído pela máquina? Qual é a importância da inteligência artificial? E ela vai substituir? Nada substitui o talento humano, né? A nossa criatividade, em especial a criatividade do brasileiro, ela é única. Verdade. Né? Então, nada substitui o talento. Inclusive, eu fiz uma conexão com os funcionários, mostrando o talento de cada um, né? Em especial isso é demais, lá no mercado. Um acolhimento, assim, né? Um quentinho no coração, né? Tem até um vídeo seu que você faz quando a chefe chega, aí, tipo assim, a pessoa fica com medo, aí depois você começa a dançar também com as suas colaboradoras, né? Eu acho que a gente passa mais tempo lá junto do que às vezes com a própria família. Então, não há razão de ser a gente está num local... Hostil, né? Hostil. Tem porquê isso. Isso aí. E assim, é muito mais fácil a gente trocar experiência e conexão quando a gente está junto, né? A gente acaba ouvindo histórias e acolhendo, né? Algumas pessoas e sendo acolhido também, porque tem dia que a gente que precisa de colo também. Claro, né? Com certeza. Eu queria fechar aqui pedindo para você deixar um recado assim para os clientes, né, do Vidal e para os cidadãos de Cachoeiras de Macacu. Quero quebrar um protocolo, quero mostrar para vocês o Atlas Macacu também, um trabalho pedagógico, educativo, muito pioneiro e antigo, é um sonho de muita gente, um trabalho feito a muitas mãos. São mais de 39 autores, entre os quais o próprio professor Vinícius Maia, né? Professor João Gaspar também, lá da Ribeira, enfim. Muita gente, Luiz Ávoli, muita gente envolvida. Eu vou pegar aqui. Obrigado, Jefferson. Esse lindo. É o Atlas Macacu, já está chegando. Parabéns. Para as escolas municipais de Cachoeiras de Macacu, parabenizar ali todo o trabalho da Secretaria Municipal de Educação, Atlas Macacu, lançado em 2023. E é isso que a Cíntia falou, os livros, né, a gente estava aqui conversando, são base, mudam a nossa história. Né? Pode ter ChatGPT, inteligência artificial, mas o livro é sempre um objeto de transformação de mentalidades e, por isso, de vidas. Quero também agradecer a Cachoeiras de Macacu, a todas as pessoas que nos acolheram. Eu estaria sendo injusto se eu citasse nomes, mas vem aqui alguns, né? Tipo Elison Rodrigues, Wellington Lira, Celeida, Kátia, Elinho, tanta gente, gente, muita gente, Fernando, Ana Maria, muita gente. E hoje são 11 anos morando aqui, né? Tendo meu CEP aqui, minhas principais contas, enfim. Então eu e minha família somos muito felizes e por estarmos aqui há 11 anos, foi o audiovisual que me trouxe para cá, e ter a Cíntia Vidal hoje aqui, que é uma das empresárias mais tradicionais, com uma empresa tão bacana quanto o Grupo Vidal, é uma grata alegria, assim. Então queria deixar para ela agora a última palavra. Seja bem-vindo, parabéns pelos 11 Obrigado. anos. Na verdade, não foi o audiovisual que te trouxe, foi Deus que te trouxe para cá. Amém. E é um presente para a gente ter você aqui conosco, né? Obrigado. E essa cidade é uma cidade muito abençoada. A última palavra que eu tenho na verdade, é um agradecimento pela cidade, por todo esse carinho que eu recebo todos os dias, né, no meu trabalho, na minha casa, dos meus vizinhos, dos meus amigos. E eu não sei, assim, que dia que esse ciclo acaba, né? Porque eu estou lá no Vidal, mas o meu futuro a Deus pertence. E eu acho legal isso, o agora, o hoje, o que a gente está fazendo. Eu tenho certeza que eu estou dando o meu melhor, né? E é isso que a gente tem que ter, a certeza de que a gente está dando o nosso melhor. E você fazendo isso, né, as oportunidades vêm. Todos nós somos empreendedores,
Legal. Porque, de uma certa forma, a gente tem que vender a nossa imagem, nosso conhecimento, e tem gente que fala assim, nossa, mas o que eu posso contribuir? Eu não sei nada, eu não faço nada. Se você sabe ler e escrever, você pode sim ensinar uma pessoa que não sabe ler e escrever, Claro. e ela já mudou de nível. Então, ninguém é tão pequeno que não tenha nada para oferecer, né? Perfeito. E ninguém é tão grande que não tenha nada para aprender, né? Então, eu acho que a vida é assim, e eu amo viver, amo essa vida, e pega a visão, gente. Cachoeiras é um lugar próspero, é um lugar muito especial, e Cachoeiras vai crescer muito. Pega essa visão, um dia vocês vão ver esse vídeo, vão falar assim, bem que ela avisou. Tá registrado, por isso a gente grava. É isso mesmo. Ó, beijo, Muito obrigada bem-vindo pelo sempre. carinho. Muito obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Muito obrigado. Foi muito bom, muito prazeroso. Maravilhoso. Muito obrigado pelo seu tempo e carisma e verdade nas palavras. Amém. Valeu.